todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Larissa Hack, assessora de comunicação do IES, e seguirei junto com vocês no episódio de hoje. Nessa temporada do IEScast, estamos focados em conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar. Nos baseamos em dados do setor e em pesquisas e estudos produzidos pelo IES. O nosso objetivo aqui é de instruir a audiência sobre temas diversos ligados a este dinâmico setor. Neste episódio, seguiremos conversando com a Magali Zeller, que é contadora atuária, com MBA em Gestão e Saúde pela FAAP e especialização em Estatística pela USP, é coordenadora da Cátedra de Ciências Atuariais da Academia Nacional de Seguros e Previdência e sócia-diretora da empresa AT Service Consultoria Atuarial. Ela, no programa anterior, nos esclareceu sobre a questão da permanência do plano de saúde coletivo empresarial em caso de demissão. Hoje, nossa conversa será sobre os aposentados e a questão central será: depois da aposentadoria, o colaborador pode seguir no plano de saúde da empresa? Mas antes de começarmos, peço que, caso esteja acompanhando o IEScast pelo YouTube, deixe seu like, ative as notificações e se inscreva em nosso canal. E caso esteja nos ouvindo de sua plataforma de áudio favorita, siga o nosso podcast. Assim, você ficará sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Magali, seja bem-vinda novamente ao IEScast e muito obrigada por estar conosco em mais um episódio. Agradeço a vocês do ISS essa oportunidade, né? E vamos falar sim do artigo 31 da Lei 9656 e a famosa Consul 21, que trata exatamente dos aposentados. Bom, vamos lá então, Magali. No episódio anterior, comentamos sobre a questão da demissão e a manutenção do plano. Hoje, o tema são os aposentados, como eu acabei de dizer. Então, o que diz a legislação sobre esse tema? O que acontece com o plano de saúde quando a pessoa se aposenta? Se durante o período ativo ele ajudou no custeio do plano, contribuiu com um percentual do seu salário ou com um valor fixo para manutenção do plano quando ativo, ele tem direito a manter o plano de saúde quando ele se aposentar. Então, o principal é: o seu plano tinha vínculo empregatício? Sim. Você contribuía para o custeio do plano, ou seja, a mensalidade do plano? Sim. Com um percentual descontado em cima do seu salário ou com valor fixo sobre a sua folha de pagamento, que caracteriza a contribuição. Sim, você tem direito à continuidade ao plano. Legal, Magali. E quais são as condições, então, para que o ex-colaborador fique como beneficiário? Tem algumas além dessas que você acabou de mencionar? Tem algum prazo máximo para manutenção do benefício? O que difere da situação do empregado que foi demitido? Então, o aposentado, quando ativo, se tiver mais de 10 anos de contribuição ao plano, ele vai ter o seu benefício vitalício. Então, ele vai permanecer no plano vitalício. Se for por um prazo inferior a 10 anos, vai ser a quantidade de anos que ele contribuiu para o plano de assistência. Ou seja, ele contribuiu durante 8 anos, então ele vai poder manter essa manutenção no plano de aposentados durante 8 anos. E como fica a questão do pagamento do plano? É igual ao dos demitidos? Ele contribui integralmente? Ele paga integralmente o plano? A cobertura também segue a mesma? A cobertura é a mesma dos ativos, né? E daquela que ele estava contratado, e ele vai pagar 100% da mensalidade, sendo ela durante a época de ativo por faixa etária ou por prêmio médio. É importante aqui colocar que a coparticipação ela não é o custeio do plano. Então, a coparticipação, se esse aposentado tinha um plano onde 100% do valor da mensalidade era pago pela empresa empregadora, ele não tem direito à manutenção.
Se o plano era coparticipativo, ele vai continuar pagando o plano coparticipativo. Se aposentou, ele não vai ter direito à manutenção do plano. Por quê? Porque ele não ajudou no custeio do plano. E como funciona o direito à permanência do plano quando há dependentes? Os dependentes do aposentado seguem no plano? Eles seguem no plano, todo o grupo familiar é migrado. É importante colocar aqui uma coisa que nós não comentamos no demitidos, mas também funciona para os demitidos. No caso de óbito do titular, os dependentes vão permanecer no plano pelo tempo que havia sido definido. Então, por exemplo, eu tenho direito a mais 8 anos de plano, né? O titular faleceu com 4 anos. A seu grupo familiar vai permanecer mais 4 anos no plano, né, tendo esse direito, fazendo a sua contribuição mensal, dentro do plano que o titular havia a elegibilidade exercida. E para o demitido, a mesma forma. Tinha 24 meses, faleceu com 13 meses, os próximos 11 meses a família vai ter direito ao benefício. Bom, eu ia perguntar realmente sobre essa questão, né? O falecimento é uma situação triste, mas as Sim, mensalidades, tudo fica como estava. sim, tudo fica como está, no mesmo plano e com a mesma mensalidade, né, só excluindo daí a mensalidade do titular que não será mais paga. Entendi. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto. Muitos colaboradores se aposentam, mas continuam na ativa na empresa, né? Como fica a questão do plano de saúde? Muda alguma coisa? Os anos a mais que ele trabalhar contam para que ele usufrua no período de permanência do plano no futuro? São 2 perguntas. Vamos à primeira resposta. Sim, o aposentado que ainda continua como funcionário dentro da mesma empresa, não vai mudar nada, ele vai continuar dentro do plano de ativos. Então, não muda nada, continua igual. Quando ele efetivamente ocorrer, né, ou uma demissão, ele pedir a conta, aí ele vai exercer o direito da aposentadoria. Aí vai ser feito a continha, né, para ver qual vai ser a manutenção do plano dele como aposentado. E aí aquela regrinha, se tem mais de 10 anos de casa, com a contribuição ao custeio do plano, é vitalício. Se é menos de 10 anos, é proporcional. Uma questão complicada, mas a resposta não é tão complicada assim, né, Não, não é Magali? tão complicado. Bom, então, se o colaborador trocar de emprego e a nova empresa oferecer também o plano de saúde, como ocorre a portabilidade? Porque ele vai estar aposentado. Então, como é um plano coletivo empresarial ou adesão, a portabilidade ela não é tão exercida, porque cada um tem a sua regra lá, né, de operadora, de empresa, mas entra na mesma regra anterior do demitido. Empresa com mais de 30 vidas, normalmente não tem carência. Empresas com menos de 29 mil vidas, ele tem uma carência e essa carência poderá ser reduzida em função das operadoras parceiras. Tá? Pode-se até, dependendo da negociação com a empresa e a operadora, que apresentando a certidão de portabilidade, mostrando que ele já estava na empresa com plano há mais de 2 anos, essas pessoas também vão ser aceitas, né, sem carência nenhuma. Mas isso é uma negociação entre a empresa e a nova operadora, né? Bom, eu acho que é uma questão que a gente também não mencionou no episódio anterior sobre os demitidos, né? Se o aposentado for demitido sem justa causa ou por justa causa, tem alguma diferença? Ele Tem. pode gozar do benefício como aposentado ou perde o direito? Então, vamos aí novamente por partes, né? Vamos falar lá dos demitidos. Demitido sem justa causa tem direito à manutenção do plano de saúde. Demitido com justa causa não tem direito à manutenção do plano de saúde, mesmo que ele tenha contribuído para o plano durante esse período. Ele pode exercer a portabilidade, ou seja, ele vai pedir esse documento lá para a seguradora e fazer a sua inscrição, talvez num plano de saúde individual ou adesão, utilizando esse documento, tá? E a mesma coisa quando a pessoa é aposentada, ele não é com e sem justa causa, ele é aposentado. Agora, ele é um aposentado que estava ativo.
né? Ele foi demitido por justa causa. Ele vai sempre exercer a aposentadoria que vem primeiro. Então, ele sempre vai ter a continuidade no plano, por ele já estar aposentado, mas seguindo a regra, né? Dos mais de 10 anos, ele vai ficar vitalício, menos de 10 anos vai ser proporcional ao tempo de manutenção dele no plano. Excelente, Magali. Bom, agora para encerrar, poderia dar dicas para os nossos ouvintes sobre o que fazer em relação ao plano de saúde e a empresa quando for se aposentar? Quais são os pontos de atenção? É o mesmo do demitido. Você foi lá, foi no seu RH, falou: "Enfim, me aposentei". O seu RH vai fornecer para você um termo para que você faça a aceitação da manutenção do plano, informando qual vai ser o tempo que você vai ficar, qual a operadora, qual o valor da mensalidade que você vai estar pagando, e a partir dessa data, né, você já vai estar lá vinculado a essa operadora. Em alguns casos, o demitido ou o aposentado vão pagar isso direto para a operadora. Em outros casos, eles vão continuar pagando para a empresa e a empresa vai estar repassando para a operadora. Depende do que for feito a negociação. Excelente, Magali. Muito obrigada pela sua presença no IESCast. Com certeza foi esclarecedor. Você gostaria de fazer alguma consideração final sobre esses temas? O que acontece é que isso acaba gerando muita judicialização, né, tanto para o demitido como para o aposentado. Qual é o valor da mensalidade que eu tenho que pagar no caso desse evento, né, de continuidade do plano? Existe uma tese aí, Trânsito e Julgado, que é o tema 1034, em que ele fala sobre a paridade. Ou seja, se durante a fase de ativo o meu valor da mensalidade, paga e descontada lá pelo meu salário, era por faixa etária, quando eu estiver nessa fase de continuidade do plano, eu vou estar pagando por faixa etária. Se durante a minha época de ativo, ela era um valor médio, né? Aí aplicado a mutualidade, o pacto geracional, ele vai estar continuando a pagar sobre esse valor mensal. É importante também falar que muito de tudo que nós falamos anteriormente, ele serve para o tipo de precificação em pré-pagamento. Mas existem as autogestões, que são pós-pagamento, né? Então, para o pós-pagamento, existe aí uma, como que eu posso dizer, uma confusão ou duas normas diferentes, né? Por quê? Quando do advento da Lei 9656, as autogestões, que são as empresas que têm o seu pagamento pós-pagamento, ou seja, a custo operacional, né? Então você não tem um valor fixo. Eu todo mês vou custar R$ 100 para o operador. Não, esse mês eu custo 40, outro mês 30, mas existe uma média. Quando eu fosse um demitido ou um aposentado, as autogestões tinham que ofertar para mim, quando eu fosse assinar lá no RH, essa proposta a plano em pré-pagamento, né? E aí eu teria lá um valor de mensalidade para pagar. E aí esse trânsito julgado, né, que está muito em discussão, vem e diz o seguinte: olha, a média que você pagava vai ser a média dos últimos 12 meses que toda essa autogestão pagava, dividido pela quantidade de pessoas dispostas, né? É o valor da mensalidade que você vai estar pagando, né? Exercendo essa continuidade. Mas isso é uma discussão aí jurídica grande. Mesmo tendo sido já aprovado e definido pela ANS e também pelo STJ, né, então é uma briga isso, para o demitido e para o aposentado, tá bom? É, Isso após pagamento, linkados em autogestão. ainda E temos ainda, muito né, pano para manga, então. tem bastante pano para manga, e a ANS é uma regulamentação muito grande, né, muito extensiva, né, que
que venhas e geram mesmo esses impactos. Mas, enfim, tanto demitido como aposentado, se eles contribuíram para o custeio do plano, na mensalidade, eles vão ter sim direito à manutenção, e cada um dentro da sua regra, da quantidade de meses. Os seus beneficiários, o seu grupo familiar acompanha com eles esse plano, é opcional, né? Acompanha. Agora, você esqueceu de me fazer uma pergunta. Pode só ir o titular e os dependentes? Não, não, tem que ir todo mundo, entendeu? Então é aquele grupo familiar, ele migra todo para o plano lá de demitido e aposentado. É só isso. E muito obrigada, né, ao INSS por essa oportunidade e me coloco à disposição. E estamos chegando ao fim de mais um episódio do YesCast. Agradeço novamente a Magali por responder todas as nossas dúvidas. Agora, antes de me despedir, eu gostaria de deixar uma sugestão. O IES tem diversos projetos interessantes e informações sobre o setor. Deixo como dica para vocês, mais uma vez, o Juris Health, a plataforma do IES que visa fornecer referências jurídicas, técnicas e analíticas a respeito do setor de saúde suplementar no Brasil. Lá, vocês poderão encontrar, entre os conteúdos, diversas cartilhas que esclarecem questões sobre aposentadoria, demissão, fraudes do sistema, entre outros temas importantes. Acesse www.jurishealth.com.br. Bom, agora sim, chegamos ao fim de mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Nosso podcast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do IES. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.